ao teu filho, mais uma vez à disposição, entregue ao Senhor, que o Senhor esteja através da vida dele, Pai, ministrando a tua palavra. Toma o teu servo agora em tuas mãos e nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, valeu, Mateus. Amém. É bonitinho aqui o louvor, né? As meninas dançam certinho. O menino que está precisando entrar no ritmo, né? Está meio travadinho. Ai, ai, glória a Deus por isso. Noite linda, pessoal, noite linda, de uma semana muito intensa, de uma semana que, com certeza, Deus ficou grato. Muitas novidades, muitos servos, muitos discípulos. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que encheu meu coração já faz mais de 30 dias. Eu lendo a palavra, uma frase de Jesus me impactou. E eu tentei entender um pouquinho dessa frase que está aí no painel, né? Quem me tocou? Quem me tocou? A gente vai ver o contexto dessa frase de Jesus. Se você está vindo aqui pela primeira vez ou ainda não teve a oportunidade de ler a Bíblia nessa parte, você vai ficar entusiasmado, você vai ficar fascinado com o desenrolar dessa história. É uma história de uma mulher. Eu vou contar aqui mais ou menos o que aconteceu naquele dia de Jesus. E depois a gente vai para o texto de Marcos. E a gente coloca na tela. Um determinado dia, Jesus ele estava pregando, as multidões o seguiam. Ele curou um endemoniado lá em Gadara. Alguns já sabem dessa história, com certeza. Esse endemoniado ficou bom, ficou curado, foi salvo. Jesus manda que ele vá pregar em Decápolis, falar do testemunho dele. As pessoas daquela região lá de Gadara expulsam Jesus de lá. Interessante, né? Jesus chega com a cura, mas é expulso da região. Jesus pega o barco e vai para o outro lado. Nova multidão o acompanha. Chega um principal da sinagoga chamado Jairo e chama Jesus para curar a filha. E Jesus vai. E onde Jesus vai, pessoal? A multidão. Onde Jesus vai, a multidão. E as pessoas seguem, as pessoas apertam e oprimem. E vamos lá para o texto de Marcos 5, 24, que é o desenrolar dessa história. Marcos 5, de 24 a 34. Se puder colocar na NAA, fica melhor para mim. Pronto. Olha bem, Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Tenta visualizar, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa de Jesus. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Quem me tocou? Em Lucas fala, quem me tocou? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver... Obrigado, Lário. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. O último versículo dessa sequência. Então, Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Vou fazer uma breve oração. Senhor, toca os corações nessa noite, Senhor. Espírito Santo, revela a Tua verdade, revela o Pai, revela o Filho para os que estão aqui, revela a profundidade da Tua palavra, Senhor. Usa-me como um instrumento, aleluia, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Quem me tocou? Quem me tocou? Pense bem, amados.
Porque era tão difícil para aquela mulher, com aquele fluxo de sangue, havia 12 anos com fluxo de sangue, com aquela hemorragia, porque era tão difícil ela pedir para ser curada por Jesus, ela está no meio daquele povo, ela tem que ir sorrateiramente. A palavra explica isso lá em Levíticos. Levítico 15 fala sobre essa situação que acometia aquela mulher. Por favor, na tela, Levítico 15, eu vou ler do 19 ao 25, para você entender quão grave era aquela situação. A palavra de Deus fala o seguinte: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, a menstruação mensal, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher, e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias. E toda a cama sobre que ela se deitar, ficará impura. E finalizando aqui, quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo, ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Falávamos aqui de uma mulher impura. Impura. Não eram só as pessoas que falavam que ela era impura, ela também se via impura, indigna, incapaz, impossibilitada. É interessante que a condição daquela mulher, ela passava, já havia 12 anos nessa situação, era uma mulher excluída. Aquela mulher, amados, não podia conviver com a família. Se tivesse tido filhos, não podia estar com os filhos. Se tivesse tido marido, não poderia estar com o marido. Era uma mulher excluída. Era uma mulher que tinha sido colocada à parte. Aquela mulher, ela tinha sido lançada fora de todas seus laços sociais. Comparando, de certa forma, era como se fosse uma mulher leprosa, afastada, abandonada. Pense a situação dessa mulher ao chegar à noite. Ao chegar à noite, se ver sozinha. Ao chegar à noite, se ver desamparada pelos que ela amava. Era uma mulher excluída. E é interessante que o texto diz que ela tinha alguma coisa no que se diz a respeito de posses, porque ela ficou empobrecida pelo que gastou com os médicos. Então, nós falamos aqui de uma mulher que tinha algum destaque financeiro na sociedade, portanto, um destaque social também na sociedade. Mas ela, nesses 12 anos, em busca da cura, em busca da sua própria salvação, em busca de ser aceita por si e pelo outro, gastou tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Possivelmente aquela mulher deveria dormir ao relento, em tendas improvisadas, sobre lençóis, trapos. Aquela mulher era uma mulher imunda, segundo os conceitos da época, segundo a sua próprio conceito de si mesma. É muito difícil, amados, nós nos enxergarmos impuros, nós nos enxergarmos imundos, mas essa é a realidade do pecado. É a realidade. Todos nós fomos encontrados perdidos, abandonados, imundos. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, pecando. Mas glória a Deus, porque Jesus aparece na história daquela mulher. Qual era a condição de Jesus naquele contexto? Ele estava a caminho da casa de Jairo, ele ia curar a filha de Jairo. Ele já tinha feito um milagre lá do endemoniado de Gadara. Ele ia focado para a casa de Jairo, ia curar a filha de Jairo. Era apertado por todos os lados, mas seguia o seu caminho.
Nada tirava o foco de Jesus. Jesus ia, apertado, sendo com certeza questionado, perguntado, gritado, oh Jesus, Jesus, Jesus. Mas ele caminhava em direção ao que Deus mandou ele fazer, curar a filha de Jairo. Ele era seguido por discípulos naquele momento, ele era seguido por curiosos naquele momento, e era seguido por religiosos naquele momento. Pessoas que queriam aprender com ele, chamavam-no de rabi, de mestre. Pessoas que estavam apenas com curiosidade, o que é que ele vai fazer? Quase uma bet, né? Quase uma banca de apostas. Será que ele vai curar? Será que consegue? Será que não consegue? E religiosos que queriam pegá-lo, que não acreditavam que o que ele fazia vinha do próprio Deus. Queriam desqualificar aquele mestre, aquele rabi, aquele profeta. É interessante, amados, é interessante. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Jesus continua sendo seguido bem de perto por discípulos. Jesus continua sendo seguido muito de perto por curiosos que estão atrás de ver os milagres. E Jesus continua seguido muito de perto por religiosos. Aleluia. Mas ele não muda o seu foco. Ele não para quando não é comando de Deus. Aleluia. E a condição daquelas pessoas que o apertavam, amados? Qual era a expectativa daquelas pessoas? Qual era a expectativa daquelas pessoas? A expectativa era ver o que ele faria para a grande maioria. Muitos estavam ali não para ver o Jesus, mas para ver um milagreiro, para ver um profeta, para ver um homem que estava fora da curva daquela época. Mas não entendiam quem era Jesus. Qual o grande propósito da presença dele, o porquê ele andava entre nós. A expectativa estava sempre no depois, o que ele faria, o que ele viria a fazer. Enquanto naquela tarde, naquele momento, uma única mulher tinha uma expectativa para o agora. Uma única mulher tinha uma expectativa para o hoje. Aquela mulher saíra de casa pensando, eu vou tocar nas vestes dele. Eu vou ser curada. Eu tenho ouvido falar desse Jesus. Ele cura. Ele é a cura para a minha enfermidade. Ele é a cura para a minha doença. Talvez você tenha vindo aqui essa noite com esse propósito. E eu louvo a Deus se esse é o propósito da tua vinda. Encontrar Jesus, que é a cura para a sua doença. Encontrar Jesus, que é a salvação para a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Aquela mulher, amados, aquela mulher, ela sabia que ao caminhar pela multidão, ela estaria contaminando o povo. Ela estaria tornando imunda 10 centenas de pessoas naquele momento. E ela poderia ser vista, ela poderia ser apedrejada. Porque a lei era clara, ela tinha como se afastar, perfeito, mas se ela se encostasse, o povo a apedrejaria, tal qual um leproso. Mas ela pensou, não tenho nada a perder. O que é que eu vou perder? Minha vida já está perdida. Não tenho nada a perder, já não tenho amigos, já não tenho família, já não tenho identidade. Interessante que o próprio relato aqui de Marcos não cita o nome dessa mulher. Não cita o nome dessa mulher. É uma mulher com fluxo de sangue. A referência dela era o mal que ela tinha. A referência dela era a doença que ela era acometida. Qual a tua referência, amados? Qual a tua identidade? Aleluia. Na minha vida eu já tive referências muito ruins. As pessoas me chamavam de coisas que não agradavam a Deus. Uma delas era, na minha adolescência, ali 16, 17, eu tinha um amigo que me chamava de rebelde. Crente rebelde. Vocês acreditam nisso? E eu aceitava aquilo. Crente rebelde, era a minha referência. Para ele eu não era Cláudio. Para ele não era um rapaz que amava a Deus, mas ainda não tinha aprendido o caminho. Para ele era um crente rebelde. Como as pessoas te conhecem? Como você é conhecido? Aquela mulher,
era conhecida como uma mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, naquele dia, ela deu tudo. Ela falou, ou vai ou racha. Ou perco a minha vida, ou perco a minha vida. Ou toco nas vestes daquele homem santo e saio curada. Aleluia. Espero que nessa noite, amados, a tua expectativa do coração seja tocar nas vestes do homem santo. E eu quero te falar uma coisa, ele está aqui. Aleluia. Porque a palavra dele, que não falha, prometeu que onde 2 ou 3 estivessem em nome dele, ali ele estaria. Aleluia. E você já está sendo ministrado agora, nesse momento, pelo Espírito Santo do Deus vivo. Aleluia. Então seja corajoso, como aquela mulher do fluxo de sangue. Amados, 3 pontos eu quis destacar nessa jornada dessa mulher. O primeiro ponto, muitos buscam Jesus pelas expectativas. Qual a primeira? Era que, quando eu era adolescente, era que eu esperava. Eu não queria Jesus, ou não entendia que era necessário viver com Jesus, mas eu queria a salvação. Eu levantei a mão naquela congregação e disse assim, poxa, glória a Deus, estou salvo, eu vou para o céu. A expectativa de muitos é ir para o céu. A expectativa de muitos é ter uma vida eterna com Deus. Talvez nem saibam direito o que é isso, mas é a expectativa. Muitos têm expectativa de cura de enfermidades. Muitos se aproximam de Jesus querendo curas. Cura de câncer, cura de diabetes, cura de dificuldades, cura. Ele cura, ele leva para o céu, tudo isso é verdade. Mas vamos pensar nas expectativas das pessoas. Alguns procuram Jesus na expectativa da prosperidade. E hoje está muito famoso esse tipo de evangelho, que chamam por aí de evangelho da prosperidade. É tipo o evangelho da negociata. Você dá para Deus e Deus te devolve em dobro, em triplo, em quádruplo. Eu ouvi uma certa feita uma frase que eu achei muito bonitinha. Nós não pregamos o evangelho da prosperidade, mas pregamos a prosperidade do evangelho. Faz toda uma diferença entender isso. E é interessante que alguns também buscam Jesus, não é para a sua transformação, não é para transformar a sua vida. Alguns buscam Jesus porque o meu marido precisa, porque a minha esposa precisa, porque eu quero criar uma família diante de Deus. Eu já ouvi falar isso. Eu vi uma família, uma certa feita, disse que procuraram Jesus porque queriam criar os filhos, segundo os princípios bíblicos. E já é alguma coisa, mas não é o motivo de procurar Jesus. Você não pode estar aqui procurando Jesus com essas expectativas de ir para o céu, embora o céu seja uma verdade. Você não pode ter expectativa de só apenas de cura de enfermidades. Você não pode ter expectativa de prosperidade. Você não pode ter a expectativa de que Jesus entrando na tua casa, teu marido ou tua esposa seja curada, transformada. Essas expectativas são vãs, são secundárias. A expectativa hoje, que tem que ser nutrida em teu coração, tem que ser nutrida em nosso coração, é tocar em Jesus, para que a minha vida seja transformada. É tocar em Jesus, para que eu não seja mais o mesmo. Não importa quanto tempo eu gastei, importa é que a partir do momento que eu toco nele, e ele vira para mim e fala, me tocou, aleluia, dali em diante a tua vida seja transformada. Ponto 2, amados, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a fé. A fé e o acreditar. Aquelas pessoas acreditavam naquele mestre. A grande maioria que o apertavam, que daquela multidão acreditavam nele, acreditavam no poder dele, acreditavam na vocação dele. Alguns dos discípulos já sabiam que ele era o Cristo. Acreditavam. Eu quero fazer uma pequena diferença entre crer e ter fé. Amados, crer é se lançar em parte. Ter fé é se lançar inteiro. Uma tradução bem simples, bem simplória, para ver se a gente não esquece jamais. O que é se lançar em parte? Os que creem tão somente, amados, quando são cobrados, perseguidos,
quando são desafiados, quando são expostos a perigos, eles dão um passo atrás. Esses são os que creem, então, somente. Eles se lançam, não por inteiro, eles se lançam em parte. E nós vimos nos relatos da Bíblia, e nós conhecemos, e quantas pessoas conhecemos, que declaravam crer de maneira apaixonante Jesus, mas na hora que é chamado para qualquer situação que requer uma transformação na vida, a pessoa dá um passo para trás, a pessoa não quer ser tocada, a pessoa não quer ser vista, a pessoa não quer ser mexida pelo Evangelho, pela verdade. Ainda saem dizendo que continuam crendo. E eu acredito, amados, eu acredito que essas pessoas creem em Deus, mas infelizmente tenho que compará-las hoje com o que a palavra diz. Os próprios demônios creem, que estremecem, então eles não mentem, nem para nós, nem para si próprios. Eles só não tiveram a revelação do que é ter fé em Jesus. Como eu falei aqui, amados, ter fé é se lançar por inteiro. Quem tem fé em Cristo, já abriu mão da própria vida. Quem tem fé em Cristo, já entendeu que Ele é a vida. Que Ele não é a cura, que Ele não é a prosperidade. Ele é a minha, Ele é a tua vida, amado. E se não for assim, amado, você não tem vivido. Você tem tido uma existência fútil, que em poucos anos vai se esvair, vai desaparecer. Amado, o ponto 3 fala sobre quem me tocou. Quem me tocou? Aquela mulher toca em Jesus. Até ali qualquer um de nós poderia ter essa coragem de tocar em Jesus. Mas quando Jesus se vira, procura, e aquela mulher arrisca tudo e se revela, ali entrou salvação na vida daquela mulher. A salvação não era a cura não, meus amados. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês, pode procurar Jesus para uma cura específica, sem necessariamente ser salvo por Ele. Porque a palavra diz, Ele faz chover sobre a seara do justo, e faz chover sobre a seara do injusto. Ele é bom, amados. Ele é bom. Ele é bom. Se você tem uma dor, você procura Cristo, você pode ser curado daquela dor. Mas ser salvo da dor maior, que é a falta dele em você, precisa de muito mais. Precisa de fé, de uma entrega total. Aquela mulher, quando Jesus a aborda, sem saber que ela era, ela fala, sou eu, fui eu que te toquei. Naquele momento, aquela mulher se entrega à morte. Naquele momento, aquela mulher se entrega à morte. Porque todos que foram tocados por ela, poderiam naquele momento apedrejá-la. Todos que foram tocados por ela, e estavam impuros segundo a lei, poderiam naquele momento machucá-la até a morte. Mas, amados, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, nada mais importa. Nada mais importa. Não importa mais nada, você encontrou aquele louvor que tocamos aqui, o meu tesouro. Você encontrou o tesouro, a joia de muito raro valor. Então nada mais importa. Aquela mulher, ela recebeu isso. Ela tinha tocado nas vestes do seu Senhor. Ela procurava um homem para curá-la, e ela encontrou em Jesus o Senhor para a sua vida. Ela procurava um homem, um profeta, um mestre, um rabi, e ela encontrou o seu Senhor. Aleluia. Eu espero que nessa noite você esteja aqui para encontrar o Senhor da sua vida. Amém, amém, amém. Aquela mulher poderia ter saído às escuras, curada, mas sem a revelação do Cristo. Aquela mulher, ela poderia se esgueirar novamente entre a multidão e se esconder. Eu creio que ela ia continuar sendo curada, porque as coisas que Jesus faz são fascinantes. Jamais ela teria o fluxo de sangue, mas se ela foge, se ela se acovarda, se ela tem medo das pessoas, não se revela a Jesus, ela ia perder a maior chance da vida de salvação.
Infelizmente, amados, muitos, por conta dos colegas de trabalho, por conta de familiares, por conta de amigos, por conta de uma sociedade mundana, vil, tem medo de revelar o amor a Jesus. Tem medo de falar, Jesus me tocou. Jesus te tocou já. Não tenha vergonha. Revela ao mundo que Ele te tocou. E se você está aqui ainda nesta noite, não pode falar isso, é a noite de você ser tocado por Jesus. É a noite de você ser tocado por Jesus. Aleluia. Amados, não adianta apenas crer. Não adianta apenas crer. Crer em Jesus talvez seja o passo mínimo que você pode dar para um caminho de excelência diante dEle. O que você precisa é buscá-lo a ponto dele perceber o seu toque. Dele perceber que você se aproximou. Muitas e muitas vezes eu já orei falando assim, Jesus, eu sou aquele menino de 78. Em 78 eu tive um momento com Jesus que é o meu maior momento com Ele. Em que Ele falou comigo. Um momento que é o marco da minha história com Jesus Cristo. Então, amados, achar que está perto de Jesus sem transformação é o mesmo que estar longe. Se você se aproximou de Cristo, amados, você vai ser transformado. Porque Ele tem poder, dEle emana poder, e aquele poder, quando você toca nele, aquele poder toca em você, e você não é a mesma pessoa. Aquela mulher não era mais a mesma pessoa que se esgueirou atrás dele. Aquela mulher, quando Jesus pergunta, ela levanta, fui eu, já era uma nova criatura. Já era uma nova criatura. Já não era mais a mulher covarde que fugia, que dormia à noite no relento sozinha. Já não era mais a mulher que se achava imunda. Já não era mais a mulher que se achava excluída. Ela falou, eu te toquei. E falou para ele toda a sua verdade. Aleluia. Aleluia. Você tem medo de falar verdades para Jesus? Às vezes a gente tem orações assim tão burocráticas. Eu já tive muitas delas. Orações assim que não partem do coração, partem da nossa razão. Talvez por medo. Eu quero te falar uma coisa, meu amado, minha amada, Ele já conhece. Ele já conhece até as tuas obras futuras. Então, quando você é discípulo de Jesus, você que está aqui pela primeira vez, visitando ou ainda não se batizou, é necessário que você fale verdades. Hoje meu coração estava meio pesado com algumas coisas, e eu orei e falei verdades. Eu falei como meu coração estava. Ele já sabe, sabe. Mas diga um pai que ama ouvir verdades, é Deus. Ele ama ouvir as tuas verdades. Aleluia. Ele ama ouvir as tuas fragilidades. Ele ama, por quê? Porque quando você reconhece uma fragilidade, quando você reconhece algo, é a hora que o poder dele efetua em você a força. Aleluia. Aleluia. Então, faz quanto tempo que você falou verdades para Deus? Faz quanto tempo que você orou verdades para Jesus? Aleluia. Amados, lá em Mateus 7, 22, nós vamos ver pessoas que estarão diante do Senhor. Bota aí, por favor, Mateus 7, 22 e 23. Pessoas que estarão diante do Senhor e pessoas que não falaram verdades para Deus. Olha bem o que é que acontece com essas pessoas. Mateus 7, 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Galera top. Então, Jesus dirá, lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Amados, amadas. Viver a verdade é a única chance de a gente chegar diante do Pai e ser conhecido por Ele. Jesus não se envolve com mentirosos. Ah, Cláudio, mas eu não minto. Amados, que o Espírito Santo julgue a cada um de nós. Nós precisamos ter diante dele coragem, ousadia,
semelhante àquela mulher. Ousadia ao ponto de nos expor ao limite da vida, ao limite da morte. Porque Ele já nos conhece, mas nós precisamos estar diante deles inteiros, quebrantados e contritos, e assim Ele jamais vai desprezar a oração. Eu achei muito lindo a questão de Theo aqui, de entender que falar verdades para Deus, você pode receber de lá respostas fantásticas, maravilhosas. Creia, se você falar verdades para Ele, as suas verdades, Ele não vai desprezar. Aleluia. Amados, o amor a Cristo te leva a uma vida de renúncia. A gente pode pensar, poxa, mas a mulher ali agora ganhou tudo. Ela ganhou tudo. Ela ganhou mais do que tudo. Ela ganhou vida eterna. Ela ganhou Cristo como Senhor da sua vida. Mas a partir dali, aquela mulher que ganhara tudo, ela viveria uma vida de renúncia pelo reino de Deus. Muitos pregam uma vida de só bonanças no reino. E eu digo a verdade, só há bonanças. Mas a grande bonança de caminhar no reino é poder abrir mão de quem você é, pelo sublime conhecimento de Cristo Jesus. Paulo já falou assim. Conhecer Ele, prosseguir em conhecer, Oséias falou assim. Esses homens tiveram experiência com Jesus. Todo aquele que tem uma experiência com Jesus, não pensa mais como eu devo viver, como eu devo planejar, como eu devo ser. Ele vai pensar como Cristo quer que eu viva. Aleluia. Cristo começa a ser o grande alvo do nosso amor. O grande alvo do nosso amor. Tem um texto lá em Lucas 9:23, que Jesus dizia a todos, o texto, fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Aquela mulher buscou salvar a vida por 12 anos, e estava perdida, próxima da morte, em falência, abandonada, excluída, se achando a pior das mulheres. Aleluia. Aí vem Jesus e fala, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Aleluia. Você está aqui para ganhar a sua vida ou para perder a sua vida, amados? Aleluia. Eu espero que você já tenha deixado a sua vida lá no portão. E aqui você receba a vida de Cristo. Eu peço que o pessoal do louvor já suba, por favor. Aquela mulher passou 12 anos tentando salvar a vida. Passou 12 anos desperdiçando o seu tempo. Eu não sei como é que você fez para chegar até hoje. Eu não sei o que você aprendeu, como você se relacionou com Deus. Eu só sei que, aleluia, quem toca em Jesus recebe graça e é transformado a cada dia. Eu só sei que a graça não é dada em conta-gotas. Jesus não dá graça a Guida, porque Guida hoje foi boazinha. Jesus não dá graça a Rodrigo, porque Rodrigo hoje foi bonzinho. Ele tem um rio, não é uma torneira de conta-gotas. Ele tem um rio que desce do trono de Deus, que enche de graça o povo dele, que permite que você que ainda não o conhece, e nessa noite você o recebe como Senhor da sua vida. Um rio de graça vai inundar o teu ser. Aleluia. Aleluia. O pessoal vai tocar um louvor, e durante uma parte desse louvor você vai orar. Eu convido a você que se levante. Aleluia. Eu convido a você que se levante e você esteja em estado de oração. Aleluia. Durante uma parte desse louvor, você vai perguntar.